E aí galera da Pet Hobby, belezinha? Hoje eu tô com o James, Pogona ou Dragão Barbado, pra quem preferir. Bichinho super legal. A gente vai falar um pouco dele. A gente tem um convidado especial. Daqui a pouco a gente apresenta ele pra você. E aí pessoal, como eu falei, esse aqui é o James, esse aqui é o Thomas, do canal Bicho Paulistano, mais novo parceiro da Pet Hobby, amigo. E aí Thomas, e aí, tranquilão? Tudo bom? Esse é o James. Esse é o James. Bom, vamos lá, quem que é o James? O James ele é uma pogona ou um dragão barbudo, dragão barbado, né? É um lagarto australiano. Uma das espécies de lagarto que a gente tem maior popularidade no mundo pet em todo o mundo. Menos no Brasil, porque... É aí que tá. No Brasil a popularidade dele é alta. Só que a gente tem o grande problema que ele é ilegal, né? É. Ele não é, como é uma espécie exótica, a partir de 98 esses animais, assim como outros animais exóticos como a corn snake, a king snake e leopard gecko, né, a lagartixa leopardo, ele também aí entra nessa lista dos exóticos que infelizmente é proibido por lei no Brasil. Infelizmente mesmo, porque são animais surpreendentes, super interessantes, são bichos assim que estimulam várias coisas importantes no conhecimento das pessoas. E, infelizmente a gente não pode ter mais esses bichos depois de 2008. Mas enfim, 98. Não, e eles alegam que pode virar uma espécie invasora, sendo que é um animal de deserto. Ô, pessoal, me fala onde tá o Atacama brasileiro aí, que eu ainda não conheci. Na Caatinga ali, né, o calango ali, então, mas não tem sentido nenhum a proibição desse bicho, assim, biologicamente falando. É um animal interessante, onívoro? Chega a ser onívoro? Ou... É onívoro. Onívoro, né? É. Então, ou seja, se alimenta de pequenos insetos, até pequenos mamíferos na natureza? Pode acontecer. Eu conheço gente que alimenta esses animais até com rato, às vezes, né, pra dar um suplemento proteico, pra dar um tchan. Mas a base da alimentação dele é insetos, gramíneas, ele pasta muito, come muito vegetal, vai comer frutas também. E de vez em quando dá pra você oferecer também um ovinho cozido, assim como um petisco, uma alternativa diferente. Mas a base é basicamente essa, insetos e vegetais. Legal. O Pogona, então, ele é um animal australiano, né? Sim. Ele vive nos desertos, mas que tipo de deserto que é lá? É rochoso, arenoso? Os desertos da Austrália, eles correspondem à maior parte do país, né? O pessoal tá acostumado a achar que a Austrália é só praia, né? Aquela coisa bonita, mas não. Os cangurus, eles são animais mais próximos do deserto, né? A gente tem a cultura dos aborígenes lá. Então são desertos predominantemente secos e muito quentes. Esse bicho aqui, ele tá adaptado, ele é bem rústico, você pode ver, né? Ele gosta de ficar, assim, aberto meio-dia, porque, por exemplo, os geckos, eles são crepusculares, né? Sim. Só saem depois na parte que o sol já tá esfriando um pouco, tal, que as pedras continuam quentes. Ele gosta de ficar a pleno sol, como é que é lá no deserto australiano, nos outbacks lá? Ele gosta, cara, ele gosta muito de sol. De ficar meio-dia torrando. Torrando. Pra ele, cara, 60 graus tá tranquilo ali. Caraca! Ele abre essas costelas aqui, que a gente pode até, não vai machucar ele de jeito nenhum, né? Até porque é o formato natural do corpo dele aqui. Ele fica bem aberto para aumentar essa área de superfície. E assim como a iguana, ele não chega a mudar de cor igual um camaleão, mas ele fica escuro para aumentar, né, a absorção do calor. Física pura, gente. Física. Então, ele fica ali e ele abre aqui também, fica com papão, principalmente o macho, né, cara? E aí fica o dragão barbudo mesmo, bem absorção de calor. Você falou do papo dele, eu já vi alguns casos em alguns grupos na internet, o pessoal discutindo sobre aquele papo que fica meio preto. Sim. O que é aquilo, Thomas? Cara, não sei, nunca ouvi falar disso. É porque assim, a galera fala do papo que começa a ficar preocupado que o papo dele fica preto e acha que é alguma doença, alguma coisa. Eu acho que é assim. Eu já vi o papo dele preto quando ele às vezes andou na terra e tal, e ficou uma sujeirinha ali. Mas talvez na hora de esquentar, pode ser isso, né? Ele muda um pouquinho de cor, porque o preto ele absorve todas as cores da luz, né? E aí, consequentemente, ele se esquenta mais rápido, o metabolismo fica ativo e ele consegue sair pra caçar, pra procurar uma namorada. Thomas, pra ter esse animal em casa, como que tem que ser o terrário?
Bom, a gente tem que lembrar, né, de novo, que ele é ilegal, mas que muita gente tem. Então é sempre importante a gente estar passando a forma certa de ter, né? Se é pra ter, que tenha da forma certa. O terrário para pogona, ele tem que ser bem cara de deserto, né? Pode ser uma areia ali, uma terra, mas tem que ser bem seco. É um bicho que se dá muito mal com umidade. Então é preferível até... Preferível não, mas entre frio e seco e calor úmido. Calor úmido é frio e seco, porque a umidade é bem inimigo desse lagarto aqui. Então a gente tem que sempre proporcionar isso, um ambiente seco e quente, né? Então aí coloca a luz, aquele aquecedor de cerâmica, né? A luz UVB. Então vamos lá. Uma dica legal é... Primeiro falando de substrato, já que tem que ser seco. Tem um substrato muito legal da Zoomed, que é o XR10, se eu não me engano, que é o Excavator. Esse substrato, eu acho que ele imita legal o deserto, porque você umedece ele primeiro, mas ele não vai ficar úmido. Você umedece ele, você molha, joga água e manipula ele, cria tocas e tal, e faz vários formatos, e isso vai secar, e vai endurecer e vai virar uma placa praticamente, vai virar todo... Vai ficar bem sequinho. Como se fosse uma argila. Só que mais arenoso. E aí, eu acho que tem uma superfície legal. Dá pra você dividir e colocar um pouco de areia também. Tem uma areia especial para esse cara, é a Vita Sand, tá? Então, ó, o XR10 é esse. E aí tem a areia que é a Vita Sand, que é essa aqui, ó. A Vita Sand, ela é legal porque ela é enriquecida com vitaminas, com minerais, então... Porque assim, esses caras sofrem com impactação intestinal também? Se eles acabarem ingerindo corpos estranhos, aliás, o que acaba sendo muito comum, areia, né? Você não pode alimentar esse bicho, por exemplo, no terrário, ele vai colocar a comida dele em cima da areia, né? Senão você vai entupir o trato dele. Exatamente. Só que também a pogona ela tem um problema que você não pode também condicionar ela a comer na sua mão, senão ela só come na sua mão, por exemplo. Pode acontecer, né? Então é legal você colocar ele num recinto próprio para alimentação, deixa o bicho ali quietinho para comer e tal, ou em algum canto do terrário, do recinto, né, que não tem esse risco dele ingerir outras coisas. Então, ele vive na areia, mas a areia não faz parte, né, da absorção dele. Então esses bichinhos eles sofrem com a chamada impactação intestinal, né? A areia impacta lá dentro, entope tudo, as vias e ferrou. Só em caso de cirurgia, né? E a gente não quer fazer esse bichinho passar por uma cirurgia. Então tem uma areia da Zoomed chamada Vita Sand. Essa Vita Sand é bem fininha. Se por um acaso o animal acabar ingerindo ela vai conseguir passar. E por ela ser enriquecida com vitaminas e minerais, acaba ajudando ainda, né? Não atrapalha. Ele absorve essas vitaminas, esses minerais que contém na areia e ainda auxilia na alimentação dele. Então galera, agora... Como o Thomas falou, ele é um animal desértico, tá? Ele gosta do sol a pico, torrando mesmo meio-dia. São duas lâmpadas que vai te ajudar a proporcionar o ambiente perfeito dentro do terrário, para isso. A primeira, a mais importante, como o Thomas falou, é preferível que o terrário fique frio e seco do que quente e úmido, certo? Então, a primeira lâmpada mais importante para qualquer réptil diurno que aproveita a luz solar seriam lâmpadas de UVB, tá, galera? Isso é para evitar a doença ósseo-metabólica. Ele sofre com isso também, né, Tom? Principalmente quando é filhote. O pessoal não dá essa oportunidade do bicho assimilar a vitamina D, né, com o sol, com a luz, e aí nasce o bicho todo defeituoso, literalmente todo torto, assim. Dá muito problema. Então eles precisam absorver radiação UVB. A radiação UVB, ela vai fazer com que esse bichinho sintetize a vitamina D3, né? Que ele absorva essa vitamina D3 para compor o cálcio que forma, né, o esqueleto do animal, prevenindo assim atrofias, né, má formação do esqueleto e tudo mais. É uma doença muito triste, a doença ósseo-metabólica. Se você quiser dar uma pesquisada, acredito que você vai chorar bastante de ver, né, porque é bem triste. Não queira isso pro seu bicho. Então a mais importante seria a lâmpada UVB primeiro. No caso dos pogonas, como são animais desérticos, a gente recomenda um nível 10.0, certo, Thomas? De UVB, que seria essa aqui, ó, Reptisun 10.0 da Zoomed. Ou
a Reptil Sun 10.0 da JBL. Essas duas lâmpadas vão fornecer radiação UVB no nível certo para prevenir essa doença. A segunda lâmpada seria a Rept Baskin da Zoomed também, que é essa aqui, ó. Essa lâmpada, ela vai prover para esse bicho o aquecimento adequado, tá? Aí você tem que regular a quantidade de watts em relação com o tamanho do seu terrário, porque a gente não quer cozinhar esse bicho. Ele aguenta calor, mas não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar. Também é legal que você falou de que ele gosta de sol, mas sempre que você for colocar um réptil no sol, não deixe ele ali, pelo amor de Deus. Primeiro que ele pode superaquecer, às vezes não é porque é um bicho do deserto, às vezes é um bicho pequeno. Então, poxa, ele vai esquentar assim. Se você não der a oportunidade para ele se regular, ele vai acabar explodindo então, ali. Sempre uma área de sombra para ele escolher. Sim, e de preferência você tá sempre de olho, né? Pra ver se o bicho ele tá tendo a oportunidade ali de... Isso é muito importante, gente. Então ele tem que ter a escolha de se esquentar ou não. Então se você vai deixar ele no sol, beleza, desde que tenha uma área de sombra para ele poder se refugiar quando ele quiser. No terrário, a gente precisa criar zonas térmicas. O que é isso? Vamos supor que essa área aqui seja o meu terrário. Eu posso fazer essa área quente, essa área fria. Ele escolhe onde ele quer transitar. Então aqui, desse lado aqui na área quente, eu posso colocar a lâmpada de UVB, ó. E aí ela vai esquentar o bichinho aqui. Se ele quiser sair daqui e ir para o lugar mais frio, ele pode escolher para fazer a termorregulação. Muita gente não sabe, mas eu indico essa lâmpada da Zoomed, a Baskin. Por quê? Porque além do aquecimento, ela providencia também radiação UVA, que é muito importante para répteis. Porque, não sei se você sabe, Thomas, mas eles enxergam mais cores que nós, os répteis. Eles enxergam uma gama de cores na escala, como é que fala? Ultravioleta, Ultravioleta, né? Dentro dessa escala ultravioleta, ele vai enxergar mais ou menos que nem o predador. Manja o predador? Ele vai enxergar mais ou menos como um predador. Então ele enxerga mais cores. Sem a radiação UVA, ele não enxerga essas cores. Então é como se a gente enxergasse em preto e branco, né? Enxerga menos cores. A importância dele enxergar todas essas cores, qual que é? Ele consegue identificar melhor, não que ele não consiga identificar sem essa luz, mas ele vai conseguir identificar melhor o que é alimento e o que não é. Quais são os hábitos mais comuns que esses bichinhos têm em casa, assim, no terrário? Eles reconhecem dono, essas coisas? Como é que é o convívio com eles? Quais são os hábitos desse bichinho aí? Cara, é muito legal. É tipo, ele se torna um cachorrinho que não late, digamos assim. Porque é uma espécie de lagarto muito calma. Então se você acostumar ele a ficar na sua mão, fazer um carinho, ele dorme na sua mão, ele fica tranquilo. É uma espécie muito calma. Quando você chega perto do terrário, do recinto dele, ele já olha assim, já vê que tem movimentação, ele já sabe que tem alguma coisa. E aí com o tempo ele vai acostumando com contato, com carinho, etc. Ele às vezes até vem na mão, né? Dá pra gente ver, ele já pulou umas 2 vezes aqui no colo. Exatamente. É um carinha bem simpático mesmo. Esse animal, diferente dos iguanas, né, a gente até trocou uma ideia sobre isso esses dias. O iguana, ele tem um sensor térmico. Na verdade é um olho pré-histórico que ele tem em cima da cabeça, chamado olho parietal. É um olho mesmo, gente. Ele consegue enxergar luz, sombra, né? Ajuda até na fuga de alguns animais rapinantes e tal, que a gente vai falar também sobre isso daqui a pouco. E acaba sendo um sensor térmico. Sim. Aquele papo de que iguanas não podem usar pedras aquecidas, ao contrário desses caras. Esses caras conseguem sentir o calor pela pele mesmo. É isso, Thomas? Eles não têm essa dependência tão grande da orientação do calor, né, do olho parietal lá das iguanas. Então, e como eles são animais mais resistentes ainda, né, ao calor, é um bicho que ele está acostumado ali a estar com a barrigona mesmo na superfície de calor, na areia, na pedra aquecida ali na natureza. Já a iguana não, né? A iguana ela é um bicho que na natureza a incidência luminosa vem de cima. Vem da luz. O calor vem da luz, né? Por isso que para a iguana a gente usa a lâmpada. Para esse cara a gente vai usar a lâmpada e vai usar também pedra aquecida. Beleza? Pedra aquecida, essa aqui da Zoomed,
Então as pedras aquecidas, totalmente indicado para esse cara aqui. Eles gostam de repousar sobre ela. Tem também uma placa aquecida que a gente bota embaixo da areia. É legal também. Pode ser. Que é essa aqui, ó, o TH da Zomed. Você bota muito cuidado na hora de instalar essa placa. O móvel onde vai ficar o terrário tem que ser vazado, tá? Não pode ter fundo. Você vai colar isso no vidro e aí não pode ficar abafado. Se ficar abafado, você vai causar um incêndio e a sua mãe vai ficar bem brava com você. Certeza. Então, tem que ser vazadinho para evitar incêndios. Tá? Então você coloca embaixo do terrário, em cima, dentro do terrário coloca a areinha, ele vai ficar em cima da areia ali, repousando no calorzinho. Legal? Pode usar essa placa. Como é que eu sei quem é menino e quem é menina nesse cara aqui? Então, o nome dele é James, mas como eu sei que ele é James? Então tem muitas polêmicas aí, o pessoal tem várias técnicas aí para determinar.